Vamos lá, galera, vamos dar início aqui. Deixa eu abrir aqui a aula. Eu fiz essa outra aulinha aqui porque muita gente estava em dúvida ainda referente à parte da cinemática do trauma, a cena e vice-versa. E como na segunda aula, no vídeo que eu fiz de 2 horas e pouco, eu falei que eu iria fazer um outro vídeo depois mais curtinho, que aquele já estava muito grande, sobre os tipos de fratura que a gente pode ter, os tipos de acidentes que são mais comuns e tal. E aí eu resolvi, em vez de só fazer esse vídeo, né, falando, explicando, eu montei uma aulinha aqui bem básica, pegando algumas coisas, pra gente poder entender melhor, tá? Mas nada demais, nada de tão difícil não. E aí depois eu tento até abordar com vocês umas outras coisas que eu tô devendo, ou pra não ficar tão ruim, eu faço esse vídeo aqui, eu gravo, aí pauso, subo ele para a plataforma e volto e faço os outros que eu tenho que falar do start e um que a galera estava me perguntando também referente à instrução, tá? Então vamos lá aqui, ó. Eu coloquei assim, ó, cinemática do trauma. O manejo bem sucedido dos clientes ou vítimas de trauma depende da identificação das lesões ou das potenciais lesões e da utilização de boas habilidades de avaliação. Geralmente é difícil determinar no ambiente pré-hospitalar a lesão exata produzida, mas compreender o potencial de lesões e o potencial de perda significativa de sangue permitirá que o socorrista de atendimento pré-hospitalar use suas habilidades de pensamento crítico para reconhecer essa possibilidade e realizar adequadamente a triagem, o manejo e as decisões de remoção. Então vamos lá naquela no marca-texto esperto que a gente usa pra gente começar. Aqui, ó, alguns de vocês, né, devem estar se perguntando referente aqui, ó, clientes e vítimas. Quando há um tempo atrás mudou, né, referente aos termos técnicos, e aí o que era paciente eles colocaram como cliente. E aí eu só vou deixar um parênteses para vocês referente ao pré-hospitalar, que no caso que mudou para cliente foi da seguinte forma: eles não consideravam como um paciente pessoas que pagavam e pagam para serem atendidos daquela forma. Então por isso que mudou para clientes. De certa forma, você paga um plano de saúde, ou se você não paga um plano de saúde, você paga os seus impostos e você tem direito ao SUS, ao tratamento do governo. Mas, de certa forma, principalmente por conta do plano de saúde. Eu pago o plano de saúde, então eu sou um pagante. Quando eu sou um pagante, eu sou um cliente, tá? E aí mudou. Só que como nós estamos no atendimento pré-hospitalar, não existe muito dessa coisa de cliente ou paciente. É sempre uma coisa só, é vítima. Aqui no caso eu até fiz errado. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, falhei. Ó. Então, aqui no caso que mudou é cliente. Hoje em dia, se você fala paciente, dependendo do hospital, dependendo do nome que é, você leva um esporrinho. Vou colocar um asterisco aqui, que isso aqui mudou, é o de hoje. E no nosso caso do atendimento pré-hospitalar, vamos dar a cor aqui, vou colocar um azulzinho clarinho, nós somos vítimas. Nós não, né? As pessoas que nós socorremos são vítimas. Então, independente se ela está pagando ou não, ela nunca vai ser minha cliente ou o meu paciente. Ela sempre é uma vítima de algo que aconteceu. E aí, aqui nesse parágrafo todo aqui, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que, eu já até comentei isso, quando a gente está no atendimento pré-hospitalar, é muito difícil a gente conseguir falar assim, fulano aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vamos dar o exemplo da última aula, né, do TCE. Fulano tem um TCE. Se você não passou ele, né, não submeteu o paciente
a vítima, qualquer coisa do tipo, o paciente a partir do momento que ele entra ao hospital, né, o cliente. Mas se você não submeteu algum exame de imagem que comprove aquilo, você não pode falar com total certeza de que ele teve um TCE, digamos, no atendimento pré-hospitalar. Então, por mais que eu não tenha como dizer com certeza o que ele tem de fato, se eu souber quais os tipos de lesões eu posso ter de um determinado acidente, de uma determinada batida, fica mais fácil para mim, para minha equipe, saber estabilizar, saber qual vai ser o procedimento primordial, se vai ter uma possível hemorragia ou não, se vai ser interna, se vai ser externa, tá? Então aqui ele diz basicamente isso. E quando a gente sabe o que pode ter acontecido, o que pode ter ocasionado e principalmente quais são as possíveis lesões, a gente consegue reverter isso bem mais fácil, mesmo sendo no atendimento pré-hospitalar, tá? E aí a gente coloca assim, ó, lesões que não são óbvias, porém graves, podem ser fatais se não forem tratadas no local ou a caminho do centro de trauma ou hospital apropriado. Saber onde procurar e como avaliar as lesões é tão importante quanto saber o que fazer depois de descobri-las. Deixa eu voltar aqui para o meu marca-texto amarelinho. Aqui quando a gente fala que as lesões não são óbvias, igual a gente dá o exemplo novamente do TCE. Existem vestígios, existem hematomas ou não, né? Como a gente viu, alguns hematomas podem surgir de 24 a 48 horas. Mas, se a gente sabe da cinemática do trauma, que a pessoa veio a colidir a cabeça, a testa, o peito, o que ela veio colidir, se eu sei que aquilo pode me encaminhar para um TCE, para um pneumotórax, uma hemorragia interna, eu consigo tratar. E não de imediato ela é uma lesão aparente, diferente de um corte, diferente de uma laceração, que eu consigo ver e distinguir de que realmente aquilo ali está machucado, tá? E aí, por elas não serem óbvias, por a gente não estar vendo nítido que aquilo está acontecendo, elas podem não, né? Elas são bem mais graves do que as lesões que a gente consegue ver a olho nu, né? Sem ter que submeter a nenhum exame de imagem. E na maioria elas são fatais, justamente porque a gente não viu ou a gente se esqueceu de averiguar aquilo. A gente averigou a princípio, né, no começo do atendimento, na hora de dar entrada no hospital a gente esqueceu de passar aquela informação, a equipe também não verificou se estava, se tinha piorado, se tinha amenizado ou se tinha mantido, e aí o paciente pode vir a óbito. Saber onde procurar e avaliar as lesões é tão importante quanto saber o que fazer depois. Se a gente sabe o que pode acontecer de acordo com o que houve antes, a gente também tem que saber como que vai proceder depois daquilo ali. Eu tô vendo uma hemorragia na cabeça, né, a nível de crânio. Teve uma laceração e está saindo bastante sangue. O que eu posso fazer? Tem algum tipo de curativo que eu posso utilizar? Tem algum tipo disso ou daquilo? Algum exame que eu posso já deixar aqui? Entendeu? Então a gente vai lá. E pra gente entender a cinemática do trauma, né, a avaliação da cena que eu tinha falado lá na parte de sinalização, existem 3 partes primordiais, que são aqui embaixo, ó. Pré-evento. O pré já diz, né, é antes de acontecer, que é a fase de prevenção. O evento. A etapa do momento traumático, que envolve a troca de energia ou cinemática. No pré-evento, para as pessoas distinguirem do que é o momento que você vê que você vai cair, que você vai ser atropelado, que você vai bater, e aí você tenta reverter aquela situação. Eu estou dirigindo, poxa, eu vi que eu vou bater, eu piso no freio, eu jogo um ponto morto, ou eu travo, né, que bate aquela sensação que quem já se envolveu no acidente sabe, a gente fica em choque, então a gente trava.
Ou então a gente como pedestre, a gente está passando na rua, vê um carro vindo na nossa direção, automaticamente a gente assim, olha, a gente, né, tem todo esse jeitinho de lidar. Então esse é o pré-evento, a parte que a gente sabe o que vai acontecer e tenta reverter. Na grande maioria não consegue. O evento, que é quando tem a pancada mesmo, tem a troca de energia, ou eu chego a colidir com o carro da frente, ou algum carro bate na minha lateral, ou eu atropelo ou sou atropelado por alguém. Então aquela troca de energia, o impacto entre um corpo e o objeto. E o pós-evento, quem não sabe muito aí das palavras, pré é sempre antes e pós é sempre depois. Etapa do atendimento ao cliente, que seria quando a gente chega, ó, vou grifar não, vou colocar bem grandão aqui, ó, cliente, mas é vítima. Tá? Só pra vocês não esquecerem. Vítima. Que a gente vai começar a atuar em cima daquilo que seria o nosso socorro de imediato. E aí tem, independente de o trauma ter sido causado por uma colisão automobilística, uma arma, uma queda ou desmoronamento, a energia é transformada em lesão quando é absorvida pelo corpo. Na grande maioria, quando acontece, a gente não sente tanta dor. Primeiro que a adrenalina está alta, a gente, algumas pessoas ficam em estado de choque, então não vai sentir ali, e depois as pessoas vêm a sentir. Tem até alguns casos que as pessoas não morreram devido ao estado de choque que elas ficaram. Porque se elas não tivessem ficado no estado de choque tão grande, a adrenalina tivesse abaixado um pouquinho, ela teria começado a sentir uma dor absurda, teria começado a respirar mais forte, sem poder e vice-versa. Ao longo do curso a gente vai falar disso, em relação ao estado de choque, em relação a adrenalina subir demais ou tá lá embaixo e o que acontece. Então, quando a gente começa a sentir dor, é porque aquilo já está fazendo efeito mesmo, que a adrenalina já baixou, que a gente não está num estado de choque tão grande e vice-versa. E aí que começa a ficar legal. O pré-evento, para ficar melhorzinho da gente entender, tá? Vou colocar aqui, ó, o pré, só para vocês entenderem. Antes, tá? A fase pré-evento inclui todos os eventos que precedem o incidente, as condições presentes antes da ocorrência e que são importantes no tratamento das lesões do paciente, são avaliados como parte do pré-evento na história. O que isso quer dizer? Que tudo que acontece com o paciente, a gente vai tentar, paciente ou vítima, na grande maioria vítima, a gente vai tentar entender desde o pré-evento. Lembra que eu falei que quando a gente chega na cena de um acidente, a gente vê uma freada, então a gente vai ter uma noção de que se o carro estava rápido, se o cara freou em cima da hora, se ele veio freando, se a pancada foi muito forte, se a pancada não foi. Essa parte começa quando a gente chega, e isso se inclui aqui no pré-evento, ele caracteriza no pré-evento, porque a gente está vendo o que aconteceu antes de ocorrer o acidente em si, tá? Então, por isso que está aqui, ó, são importantes no tratamento das lesões do paciente, são avaliadas como parte do pré-evento. Então, a gente analisa o pós-evento baseado no pré-evento. Normalmente, os clientes vítimas jovens de trauma não têm doenças crônicas, como clientes idosos. No entanto, as condições médicas presentes antes do evento de trauma podem causar sérias complicações na avaliação pré-hospitalar e no manejo do cliente vítima, podendo influenciar significativamente o prognóstico. Prognóstico, para quem não sabe, vou colocar aqui assim, deixa eu mudar a canetinha. Prognóstico é algo que a gente espera depois.
qual vai ser a melhora, que tipo de melhora, como vai ocorrer essa melhora. Então, o prognóstico significa após, como a gente acha que aquilo vai ficar. Então, quando ele fala aqui, ó, que são jovens, nessa parte aqui, ó, e não tem doenças crônicas, isso aqui é muito importante salientar. Por quê? Por que é importante salientar isso aqui? Nessa parte eu sempre conto minha historinha, que há uns 4, 5 anos atrás, na linha amarela, tem um pedágio ali, então quem já passou por ali conhece a parte que eu tô falando. Antes do pedágio tem uma curva grandona, tá? E aí tinha um senhor que estava vindo ali na linha amarela, um pouco antes do pedágio, um pouquinho antes da curva do pedágio. Ele encostou o carro no acostamento, tem uma parte que tem um acostamento, ele encostou o carro, ele estava passando mal, ele tirou o cinto de segurança, ninguém sabe o porquê ele tirou, mas eu acredito que ele tirou para poder sair do carro, né, porque ele já tinha encostado o carro, e como eu falei lá na parte de sinalização também, sempre que um carro estraga, alguma coisa do tipo, que a gente vai fazer algum tipo de sinalização, a gente coloca atrás do veículo, né, para sinalizar que tem um acidente à frente, e a gente nunca vai ser bobo, babaca de ficar dentro do carro. Então eu acredito que ele tenha soltado o cinto para poder sair do veículo, já que estava ali no acostamento. E ali também, para quem não sabe onde é, não se familiarizou, é tipo a linha vermelha, que a qualquer momento que você pare o carro num acostamento, qualquer coisa do tipo, uma viatura da CCR vai vir de encontro com você para saber o que houve, se o carro estragou, se o carro está sem gasolina, coisas do tipo, e aí eles, dependendo do que for, eles te ajudam te direcionando até um posto mais próximo, um posto de gasolina. E aí o senhor parou no acostamento, tirou o cinto, veio uma carreta, um caminhão atrás dele, não deve ter prestado atenção porque ele encostou o carro, alguma coisa do tipo, ou também devia estar passando mal, bateu na traseira do carro desse senhor, o senhor estava sem cinto, ele foi projetado para frente, e aí ele passou, ele quebrou, né, o vidro do motorista e ficou meio pendurado assim, ó, entre o painel do carro e o capô do carro. E aí existe todo um processo da concessionária que presta atendimento nessa rodovia. A família do senhor culpou o motorista do caminhão, porque disseram que ele tinha morrido em bater, em atravessar, né, o vidro do carro. Algumas pessoas diziam que não, ninguém tinha visto o que tinha acontecido. Porém, quando existe uma morte, é aberto todo um sistema de processo, de perícia, até mesmo para você saber se o erro foi da equipe que socorreu, se a vítima iria sobreviver ou não e de quem foi a culpa. E aí o caminhoneiro, ele ainda chegou a pagar a fiança, porque se eu não me engano ele foi preso, ele se machucou também, mas foi preso, pagou fiança. E aí um tempo depois, quando a perícia saiu, o resultado, né, o laudo da perícia saiu, foi constatado que esse senhor, ele estava passando mal, ele estava infartando. Ele, quando o cara bateu nele, ele já tinha morrido. Só que, por ele ter exatamente doença crônica, fica mais difícil. Então, quando as pessoas foram socorrer, na maioria, quando você chega e vê um corpo pendurado entre o painel e o capô do carro, você automaticamente coloca para você que aquela pessoa morreu do impacto. Só que quando a gente lida com pessoas idosas e pessoas, né, crianças de 0 a 5 anos, é mais complexo do que a gente pensa. Não que elas tenham doenças crônicas, só que elas ainda estão em desenvolvimento. Diferente da criança acima de 5 anos, do adolescente, do pré-adolescente e do adulto. Tá? Nós não temos, assim, em partes uma doença crônica. Hoje em dia é muito comum você vê pessoas novas com pressão alta, com diabetes e tudo isso. Mas quando a gente fala aqui, ó, que os jovens no trauma, a maior parte, quando a gente vai ver em estudo científico, artigo, pesquisas,
envolvendo acidente automobilístico é sempre jovem, entre 18 e 35 anos. E aí não são muito propensos a terem doenças crônicas. Diferente de você chegar na cena de um acidente, você se deparar com um idoso, que você sabe que ele pode ter diabetes, que ele pode ter tido uma hipoglicemia, que ele pode ter tido um AVC, um infarto, que ele pode ter só passado mal, ter tido um mal súbito e aí ocasionou algum acidente. Tem os acidentes também de caminhoneiros que já são mais, né, um pouco avantajados em relação à idade, não chegam a ser idosos, mas de tanto trabalhar por vários dias seguidos, eles acabam dormindo e aí acontece algum tipo de acidente. Então é sempre bom a gente também ter noção de que quando a gente chega no acidente, a gente não sabe o histórico de doença daquela pessoa. A gente não tem noção. Então quando a gente acha que é jovem, pra gente é melhor, mas não necessariamente, tá? Lembra sempre que eu falei, o idoso e a criança de 0 a 5 anos vai ser sempre uma incógnita referente ao que aconteceu. Será que, lembra do que eu falei também na primeira aula, a diferença entre clínico e trauma? Será que era algo clínico e que acabou se tornando trauma? Será que era um trauma e só foi o trauma? Coisas do tipo, tá? Aqui com clientes idosos, né, clientes vítimas idosas, no entanto, as condições médicas presentes antes do evento de trauma podem causar sérias complicações na avaliação pré-hospitalar e no manejo. Então, quando ele diz aqui que podem causar sérias complicações, vocês lembram sempre dessa história, que no caso desse senhor, ele era um senhor, ele não, vamos supor que ele tivesse saído do carro, conseguido sair do carro, ele teria morrido da mesma maneira. Óbvio que não seria de uma maneira tão trágica quanto foi, porque ele não teria sido projetado, ele não teria tido N lesões por dentro como ele teve, só que ele morreu antes. Então, mesmo que ele tivesse saído do carro, ele teria morrido, tá? E aí vocês sempre se perguntam isso, será que o que ocasionou aquilo? Será que foi algo clínico, alguma patologia, alguma doença crônica que gerou aquilo? Ou foi mesmo algo da natureza, né, algo traumático? O evento em si, quando nessa história, quando o caminhão bateu no carro dele e ele foi projetado para frente, as fases do evento começam no momento do impacto entre o objeto em movimento e o segundo objeto. O objeto em movimento, no caso, seria o caminhão, ele está parado, o caminhão está vindo, o caminhão bate nele e aí ele também se torna um objeto em movimento. Só que a diferença dele, quando ele para vocês terem uma ideia em relação à força, né, a cinética que é transmitida para o nosso corpo, que passa para o nosso corpo, aqui tem uma parede qualquer, ou coloca que aqui é o painel do carro dele, o senhor está aqui. Quando o caminhão bate, todo o corpo dele se movimenta. Não é só o corpo material aqui, o corpo físico por dentro dele, os órgãos, tudo isso se mexe. Então ele está parado aqui, ó, quando vem, ó, ele vem e bate aqui. Essa parte que está parada, quando o corpo dele se movimenta até aqui, dependendo do peso, dependendo da força do caminhão, de toda a estrutura, isso pode virar 5 vezes mais. Aí você coloca que a pessoa, vamos supor, o senhor pesava 100 quilos. Quando ele bate de encontro com o painel, ele pesava 500 quilos. Então, imagina o processo disso tudo para se transformar em um evento assim. O segundo objeto pode estar em movimento ou parado. E pode ser tanto um objeto quanto uma pessoa. No caso, o senhor, ele estava parado e começou a ficar em movimento. Usando uma colisão de veículo, como por exemplo, 3 impactos ocorrem na maioria dos incidentes de carro. O impacto de 2 objetos, os 2 veículos, um bate no outro, gera uma força. O impacto dos passageiros dentro do veículo foi o que eu falei. O caminhão veio e bateu aqui, o senhor estava dentro, sozinho, solto, ele gerou um movimento da batida de trás, que não tinha nada a ver com ele foi projetado para frente.
e o impacto dos órgãos vitais dentro dos passageiros, que foi o que eu falei, não só o corpo material, mas o corpo físico ali da pessoa, os órgãos dentro da pessoa se locomovem também. Lembra quem assistiu a aula que eu postei quinta, eu falei referente ao cérebro dentro da calota craniana, que tem uma parte que ele bate como se fosse uma parede de casa. Só que a gente não consegue encher demais, porque senão a parede vai desmoronar. E a mesma coisa o cérebro. E a mesma coisa com os nossos órgãos. Lá pra frente a gente vai ver, mas eu já coloco aqui pra vocês, que existem dois tipos de vísceras. Vísceras, para quem não sabe, é um tipo de, falando a grosso modo, uma pelinha, uma membrana que recobre os nossos órgãos. E aí existe a víscera parietal e víscera pleura parietal e pleura visceral. Uma fica bem envolvendo os órgãos e a outra fica mais por fora, pegando bem aqui abaixo do nosso tecido adiposo, gordura do nosso corpo. Então, dentro disso, coloca que esse é um saco, dentro disso a gente tem os órgãos, óbvio que eles se mexem, porque a gente vai sentir aqui, ó, eles estão se mexendo aqui, tá? E aí, quando a gente tem um evento de uma força muito grande perante o nosso corpo, isso tudo sofre, principalmente os órgãos, né, internos, tá? E aí tem alguma coisa aqui das colisões, que tá queimadinho a tela que eu expliquei pra vocês. A energia é trocada entre um objeto em movimento e... deixa eu tentar abrir aqui no celular, que fica melhor para eu poder ler. Deixa eu ver. Porque senão eu acabo picotando e fica ruim de entendimento. Pelo menos eu sou assim. Aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó. Em todas as colisões, a energia é trocada entre um objeto em movimento e o tecido do corpo humano, ou entre o corpo humano em movimento e um objeto em repouso. A direção na qual ocorre a troca de energia, a quantidade de energia que é trocada e o efeito que essas forças exercem sobre a vítima é considerado importante quando a avaliação começa. A gente muda. O pós-evento. Durante essa fase, as informações coletadas sobre a colisão e a fase pré-evento são usadas para avaliar e atender os clientes. No caso aqui do pós-evento, todo essa aula aqui que a gente deu, né, em relação à física, em relação à força e tudo, já aconteceu e a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu referente à sinalização, a ver a cena e vai levar lá para o pré-evento, aonde a gente pegou a freada do caminhão, porque provavelmente o caminhão freou. No caso desse acidente que eu falei para vocês, o caminhão deve ter freado em cima, então ele vai ter pouca freagem no asfalto, mas vai existir porque ele freou. O carro do senhor provavelmente pode ter ido para a direita, o caminhão não necessariamente porrou o carro inteiro, porque o carro estava no acostamento. Então você pega que ou o senhor ele não estacionou corretamente no acostamento, não deve ter dado tempo, e ele deixou na diagonal, então o caminhão ele veio e pegou na lateral esquerda aqui, na lateral esquerda do carro do senhor, fazendo com que o carro girasse, tudo isso. Então, a gente tem que ter essa base. Se eu bater na lateral esquerda com força e o carro estiver embicado de lado, o que vai acontecer? O carro daqui, o meu carro é maior ou que seja do mesmo tamanho, o carro da frente vai fazer isso aqui. Se o carro rotacionar, vocês vão ver aí, que é um tipo de acidente, um tipo de colisão. O que vai acontecer com a vítima se ela estiver sem cinto? Se ela estiver com cinto, então tudo isso a gente vai falar aqui. O socorrista de atendimento pré-hospitalar atento irá utilizar o seu conhecimento de cinemática no processo da observação da cena para detectar quais forças e quais movimentos estavam envolvidos e quais as lesões podem ter resultado da ação dessas forças. Foi o que eu acabei de falar agora. Quando a gente vê que teve pouca freagem, a gente já sabe que freou em cima da hora.
Ah, o carro rodopiou, você não entendeu o que houve. Vê onde está a batida do carro que está rodado na pista. Você viu que está do lado esquerdo, o carro estava parado aqui, o cara porrou na lateral dele, ele rodou, a pessoa foi para fora do carro, provavelmente estava com cinto. Não foi para fora do carro, estava com cinto e foi projetado para frente. A gente vai ver aqui agora, tá? Lembrando que não só os veículos automotores são responsáveis pelos traumas, e em caso de quedas, faz-se importante interrogar sobre a posição de impacto com o solo e a altura envolvida. Isso aqui está na aula de sinalização, esse trechinho aqui. Quedas de altura superior a 5 metros estão associadas a lesões de vértebras lombares em 20% dos casos. A interrogação sobre a cena e a história do trauma permitem avaliar a cinemática do trauma e suspeitar da presença de lesão raquimedular, que foi o que eu falei referente a RMC. Lembra? Restrição de movimento da coluna? Falei agora na aula de trauma de cabeça, mesmo na ausência de sintomas. Além das demais lesões associadas, como fratura de membros, lesões de órgãos internos, fígado, pulmão e baço, que são os principais, e lesões que gerem sintomas tardios, como o TCE, que é uma das lesões que tem um revertério aí. Falando de tipo de colisão, igual eu falei agora, que o caminhão deve ter pego na lateral esquerda dele, aí ele rodopiou, existem 5 tipos, tá? Os 5 tipos estão aqui. Deixa eu colocar o amarelinho. O amarelinho a gente já sabe que... Ai, Juliana, também não. Aqui. O amarelinho a gente já sabe... Só que aqui, gente. Não tem o nominho que dessa vez podia ver, não comprei uma coisa. Vamos lá. Colisão com veículos podem ser divididas em 5 tipos. O principal, que é ridículo, mas é o principal dos acidentes, frontal. Pá, bateu de frente. Ridículo, na grande maioria vai ser frontal porque uma das pessoas estava cortando onde não era para cortar, ou porque desviou de um caminho, tá dirigindo, eu não vi, eu vim para a pista do lado, né, a pista contrária, e colidi com um veículo. Na grande maioria, a pessoa que está dirigindo certinha, ela não tem um tempo de reação tão ágil para poder tomar uma iniciativa rápida, né? Ou, na maioria dos casos, isso acontece em pistas de mão dupla, 2 vias para lá, 2 vias para cá, 2 mãos, né? Mão dupla já é uma para lá e uma para cá, e 2 mãos, tá? 2 para lá, 2 para cá. Então, quando o cara, eu tô indo para lá, o cara tá vindo, o cara joga na minha frente, eu não posso fazer isso aqui porque do meu lado tem um carro, eu não posso jogar para lá porque atrás dele tá vindo outro carro. Então, não existe outra forma não se bater. E também, Bia, então por que ele não freia? Se eu frear, às vezes tá vindo um carro atrás de mim. Só que isso eu tô falando, aqui eu tô sentada, tô de boa, diferente de quando isso acontece, realmente é de fato um acidente. Na maioria a gente não consegue pensar que vai acontecer, não consegue. Quem dirige sabe que isso é muito difícil. Existem pessoas super fortes que conseguem, mas 1, sei lá quantos por cento vão conseguir agir tão rápido. 2, impacto traseiro, o que eu falei do senhorzinho, você tá lá paradinho, pá, porram atrás de você. Quem sabe, quem já fez autoescola, quem entende de lei, ou quem já fez qualquer outro curso de primeiros socorros ou resgate veicular, alguma coisa do tipo, desse tipo, né? Sabe que sempre que você bate na traseira de alguém, por mais que a pessoa esteja errada, igual no caso desse senhor, ele estava errado porque ele parou o carro na diagonal, mas ele estava passando mal, beleza, mas ele parou o carro na diagonal. Então quem vem atrás não necessariamente teria que saber que vai ter um carro parado ali assim com a bundinha embicada para mim. Só que se eu estou atenta ao que está acontecendo na minha frente, eu vou ver que tem um carro embicadinho, eu vou tentar reduzir um pouco e me afastar um pouco dele. Se eu estou acima da velocidade ou muito perto do veículo, qualquer ação que o veículo tem, eu não vou conseguir reverter. E aí vai dar ruim, eu vou bater por trás. Impacto lateral, muito comum em cruzamento,
Ou bem ridículo também, você está fazendo uma curva, eu fico puta com isso, você vai fazer uma curva, a curva é para sua esquerda, não jogue para a direita para fazer curva aberta, faça a curva na tua mão, a não ser que você saiba que não vem carro mesmo, vamos supor, eu estou descendo uma serra que não é mão dupla, são duas mãos, mas para o mesmo sentido, não vem carro atrás de mim, beleza, eu posso abrir e fazer a curva, agora mão dupla, eu vou abrir a porra da curva, não vou, faça uma curva no teu sentido. Muito comum em cruzamento. Eu vou aqui, eu não tenho ideia de preferência ou coisas do tipo, e ou perdi o freio, sei lá, o cara tá vindo, eu arruei. Ou cortando o sinal, avancei o sinal, não tava vindo ninguém, o cara tá lá, o sinal, o outro vem, porra. De 2 a 1, no caso do lateral, ou ele só vai bater e vai parar aqui, bateu e aí empenou a porra toda, você pode dar perda total no carro do carinha aqui que você bateu na porta dele, ou dependendo da velocidade do teu carro e do dele, o carro bate aqui e ele pode capotar. Rotacional foi o que aconteceu no caso do senhorzinho, né? Ele tava aqui, eu bati lateral nele aqui, ó, o impacto traseiro, e ele rotacionou, porque a maior parte do carro dele tava para cá. Então ele rotaciona e acontece isso, né? Não é o derrapar que a galera fala. E menos comum hoje em dia, graças a Deus, teve uma época aí que capotamento era quase toda semana que tinha capotamento. Hoje em dia eu não sei aí se os carros estão melhores, se a galera tá tendo mais consciência disso. Capotamento tem sido algo bem raro, a não ser nos casos que realmente a pessoa tá muito rápida e ela num tranco que ela vai tentar desviar o carro, chega a bambear e capota, ou no sentido dela tá muito rápida em uma estrada que, vamos supor, o arco metropolitano, que nem radar naquela porra tem um radar só, e ninguém é maluco de ficar andando lá 80, 60, a 100, nego chuta de 120 para 140. Tem muito buraco ali, muito buraco, uns buracões que quase cabe a roda do carro inteira, não é a roda, você passa, não, a roda do carro cabe dentro do buraco. E aí você tá muito rápido, você fura o pneu a ponto de furar mesmo o pneu, e como você tá muito rápido, você perde a frenagem do carro e pode ser que capote. Mas é mais comum em relação a você tentar desviar e o carro tombar e capotar, tá? Embora padrão tenha variações, a identificação precisa dos 5 padrões irá fornecer indícios sobre outros tipos semelhantes de colisões. Um método para estimar o potencial de traumas para o passageiro é olhar o veículo e determinar quais dos 5 tipos de colisões ocorreu, a troca de energia envolvida e a direção do impacto. Foi o que eu acabei de falar agora. Agora não, né? Tô falando desde o início do curso. Se a gente souber olhar o acidente, tentar calcular mais ou menos a velocidade que estava referente a freagem que vai ter na pista, né, a marca do asfalto, ver igual do senhor, estava batido na lateral esquerda, então ele rotacionou, o pneu furou e você chega lá, o carro tá com as perninhas pro ar, assim, ó, as 4 rodinhas pro alto e um pneu furado, então automaticamente isso vai te orientar para o seguinte: ele estava dirigindo, devia estar rápido, com certeza a via vai ser rápida, né? O sentido vai ser uma quilometragem bem rápida, furou o pneu, ele perdeu o controle e capotou. Isso tudo nos leva a ter uma noção de um leque que a gente tem quando a gente chega no acidente. De um leque não, vamos colocar como jogo da memória. Tem N cartas quando a gente chega na cena de um acidente, e quando a gente vai entendendo a logística, entendendo a cinemática do trauma, a gente vai batendo as cartas iguais e tirando até que vença o jogo, que é conseguir socorrer a vítima. O passageiro recebe o mesmo tipo de força que o veículo, na mesma direção destes, e as possíveis lesões podem ser previstas. A quantidade de força trocada com o passageiro, no entanto, pode ser um tanto reduzida pela absorção de energia pelo veículo.
O mesmo tipo de movimento ocorre com o motorista, resultando em ferimentos. A coluna de direção é impactada pelo tórax, talvez no centro do externo. Vamos só colocar aqui, ó, as pessoas vão criticar e vão falar que isso aqui está escrito errado. Gente, externo de um ambiente externo, de ser externo de fora, tá? Externo é com X. Externo deste osso aqui, ó, esse osso aqui no meio do peito, esse osso externo é com S de dentro, tá? Então não está errado. Este osso é o externo. Da mesma forma que o carro continua em movimento para frente, deformando significativamente a frente do veículo, o mesmo ocorrerá com o peito do condutor. E aí a gente começa a entender aqui, ó. Quando o externo interrompe o movimento de avanço em relação ao painel, a parede torácica posterior continua até que a energia seja absorvida pela flexão e possível fratura das costelas. O que ele quis dizer daqui até aqui? Ah, outra coisa. Quem já fez curso comigo, já teve aula comigo, a gente vai ter prova. Eu gosto muito de puxar para a parte de... Até esqueci agora. Falei agora. Gente, me fugiu a palavra. Qual é que eu vou lembrar? Lembrei. Eu gosto muito de puxar para termo técnico, porque prova de hospital vão pedir termo técnico, no dia a dia vão pedir termo técnico, no home care vão exigir um termo técnico. Se não exigir, você vai estar mostrando ser um excelente profissional se souber termo técnico. Não digo só na área da saúde, eu acho que toda profissão, quando você quer fazer bem feito, quando você quer fazer por merecer, você tem que se dedicar ao máximo. E termo técnico existem para todas as profissões e a gente não vai ser diferente em relação a não cobrar o termo técnico. Igual o externo é um termo técnico. Aqui, ó, costelas, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Costela a gente come com barbecue, de preferência com aquele canecão de chopp bem geladinho, 0 grau da Outback. Se for, me chame. Se for falar costela na minha frente, me convida, porque eu não vou aceitar. Se for escrever na prova também, me convida para ir pro Outback comer, porque eu não aceito. Isso aqui, o nome disso aqui é outro relativamente a termo técnico, tanto quanto bacia a gente lava roupa, tá? Isso aqui, o nome disso aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar uma setinha aqui. Deixa eu mudar a corzinha. Jogar pra cá, ó. Assim que funciona aqui. Ela escreve ao contrário, você já viu isso? Eu não sou muito normalzinha, não, gente. É tipo japonês, né? Começa daqui pra cá. Tá? Costelas, arcos costais. Costelas só com barbecue e chopinho do Outback. Bacia, famoso quadril, ou melhor, o quadril, famosa bacia. Ah, minha tia caiu, quebrou a bacia. Tadinha, manda ela ir ali no Amigão e compra uma bacia por R$5. Ou compra uma baciada por R$5. Bacia de lavar roupa. Fazer piscininha para criança no verão. O nome do osso, bacia, é quadril. Esse aqui, ó, onde segura as calças, as carças. Tá? Então vamos voltar aqui. O que ele quis dizer aqui, ó? Vou até ler de novo. Quando o externo interrompe o movimento de avanço em relação ao painel, a parede torácica posterior continua até que a energia seja absorvida pela flexão e possível fratura dos arcos costais. Olha como que fica mais bonito. O que ele quis dizer? Quando a gente tem um acidente, uma colisão,
na maioria, quando ele tá falando aqui deste jeito que ele falou, é traseira, tá? Eu vi que eu não tô esperando que vai bater em mim. Bateram em mim, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou. Quando ele fala o externo interrompe o movimento de avanço em relação ao painel, ele diz ao painel do carro. O painel do carro tá aqui, o volante tá aqui. Então, o meu osso externo aqui, ele interrompe, porque ele bateu aqui no volante e ele voltou. Só que nisso que ele voltou, o meu corpo voltou. Só que lembra quando eu falei que não é só aqui carne que mexe por fora? Aqui por dentro os meus órgãos também estão mexendo. Só que diferente de eu fazer isso aqui, que não é nada, não é uma força absurda, quando a gente tem um acidente, uma pancada muito forte, coloca também o que eu falei, o cara pesa 100 quilos, com o impacto do carro que vem atrás da pancada que eu vou dar, o cara vai estar pesando 500 quilos. Para quem quer pegar isso legal, pega na Fórmula 1 aquele acidente, deve ter, não sei, não entendo de Fórmula 1, não lembro não, deve ter sido o Rubens Barrichello lá, o Rubinho, que uma peça de um carro caiu, soltou uma mola assim, e a mola bateu na cabeça dele, o cara ficou em coma, a porra toda quase morreu, e a peça ela chegou com 900 quilos, a peça não devia ter 1 quilo, chegou nele com 900 quilos, para vocês terem uma ideia do quanto de força a gente absorve em qualquer acidente. E aí, quando ele diz até que haja, né, fratura nos arcos costais, é que com a porrada que eu dei aqui e eu voltei até que eu pare, com total certeza eu vou ter uma fratura de arcos costais. A quantidade de dano ao veículo indica a velocidade aproximada do carro no momento do impacto. Quanto maior for a intrusão da cabine do veículo, maior será o impacto. Quanto maior for a velocidade do veículo, maior será a troca de energia e maior a probabilidade dos passageiros se ferirem. Quando a gente fala em intrusão aqui da cabine, o carrinho bonitinho aqui, né? E aí de repente o carrinho vira uma caixinha de fósforo. Isso é intrusão, que o carrinho tá todo bonitinho e de repente ele volta, ele fica todo para dentro, ou fica uma parte para dentro, uma parte para fora. Só que quanto maior for o dano ao carro, você coloca que também será ao passageiro e ao motorista. Como toda regra existe sua exceção, existem acidentes bem drásticos, são acidentes surreais mesmo, que eu falo que não era hora da pessoa morrer, porque o carro acabou, o motor do carro saiu, sei lá, o carro capotou 500 vezes e não aconteceu nada. Tem um acidente muito bacana, tenho 2 acidentes para falar para vocês disso. Eu mando vídeo depois aí para vocês, mando hoje ainda, que foi dentro de um túnel, acho que foi até aqui no Rio, há uns 4 anos atrás. Era um carro de luxo, ele bateu, ele estava muito rápido, ele colidiu com outro carro. O motor do carro, vocês sabem o que é o motor do carro? O motor do carro saiu, o carro partiu ao meio. Gente, é surreal esse acidente, o carro partiu ao meio. Tinha o motorista e o passageiro. A parte do motorista acabou, ficou só a parte do passageiro. O motor lá longe, o carro, você não falava que era um carro, porque só tinha uma parte do carro. E aí foi tão surreal que quando você chega para socorrer, você fala, cara, não sobreviveu ninguém. Primeiro que a 200 metros antes do carro, você já vê os destroços do carro e você vê um emaranhado de aço, assim, que era parte do motorista. Você vê o motor do carro lá longe. Quando você chega, tem uma pessoa viva e com ferimentos leves. Ferimentos leves que eu falo, arranhões. Lógico que não é arranhãozinho, aqueles arranhões, não, arranhão assim, comeu o braço, assim, arranhou o braço todo, mas perante esse acidente, que o motor do carro sai, metade do carro vai embora, ficar com o arranhãozinho leve, moleza. Faz favor pra mim, pega água, por favor. Então, quando você chega na cena, você fala que morreu, mas não morreu. Então, toda regra tem sua exceção. E tem um muito famoso também, que chegou a passar no Fantástico. Teve uma colisão de um caminhão
acho que era uma caminhonete, essas picape mais antigas, né, mais quadradinhas. O cara tá andando, eu não sei se o pneu fura, se ele bate em alguém, sei que a picape, ela capota. Nisso que ela tá capotando, cara, é surreal. Você vê o motorista, eu falo rindo porque tem umas paradas que Deus brinca com a gente. Você vê o motorista voando assim, ó, no vídeo. Você vê direitinho a picape rolando aqui, ó. Numa dessas que ela rola, o cara, ele nem foi junto com ela, que ela tava indo pra lá. O cara saiu de dentro dela e rodou pra cá. Ele vem no alto, assim, ó, sabe? É surreal. Aí você fala, porra, esse cara morreu. Não, ele não morreu. Ele quebrou as duas pernas somente. Somente isso. Então, surreal. Eu vou mandar esses 2 vídeos pra vocês daqui a pouquinho. E aí a gente começa falando dos tipos de fraturas que a gente pode ter, ou dos tipos de colisão. Dentro das colisões, que a gente viu lá das 5 colisões, existem alguns tipos que a gente prevê de acordo com o jeito que o carro tá. Essa parte aqui, ó, para vocês entenderem, é o vidro do carro, né? O vidro da frente de um carro. E eu falei disso aí, se eu não me engano, na aula de sinalização, e falei também na aula de TCE, o trauma de cabeça, que esse aqui é o que a gente apelida de olho de boi, que é quando a pessoa tá dirigindo aqui, ela tá sem cinto e há uma colisão traseira. E aí, por eu estar sem cinto, eu sou projetada para cima. Tanto que aqui o nome já diz, ó, trajetória por cima, né? Eu subo aqui, ó, o meu quadril, ele eleva um pouco, então faz com que eu suba aqui, eu vá para frente, eu tô segurando o volante, então automaticamente eu bato o peito, né, o tórax, o externo no volante, e a minha cabeça vai. Aí, na maioria, você vai ter o TCE, ou você vai ter laceração aqui de crânio na parte frontal. E aí dá isso daqui, ó, no vidro. Então, quando você chega na cena, você vê esse olhinho de boi aqui no vidro, você já sabe que a pessoa estava sem cinto. Ou motorista, ou carona. Aí vai depender da posição. Foi no lado esquerdo, o motorista estava sem cinto. Foi no lado direito, o carona estava sem cinto, tá? A cabeça geralmente é a parte mais à frente do corpo, que colide com o para-brisa ou sua borda ou com o teto. Com o teto é quando realmente a pancada é forte ou que o carro ele crepita. Ele bate aqui, às vezes você tem uma picape, alguma coisa do tipo, e o carro ele é um pouco mais baixo. Quando você bate, ele chega a subir em cima do carro que está na frente. Então, quando ele sobe, você pode erguer a cabeça e aí você pode bater no teto. Se a pessoa for muito alta, vai bater aqui onde tem aquele suportezinho que quando tá muito sol a gente desce. Na grande maioria as pessoas têm uma estatura mais comum e aí bate no vidro se tiver sem cinto. A cabeça então cessa seu movimento para frente. O torso continua em movimento até que sua energia / força seja absorvida ao longo da coluna. O peito ou o abdômen em seguida colidem com a coluna da direção, dependendo da posição do torso. O impacto do peito na coluna de direção causa lesões torácicas, cardíacas e pulmonares. O impacto do abdômen na coluna de direção pode comprimir e esmagar os órgãos internos, causando lesões por hiperpressão. Então, por uma trajetória, olha o tanto de coisa que a gente pode gerar se a gente tiver sem cinto, ou por mais que a gente esteja com cinto, e a gente vai ver que o cinto ele tanto ajuda quanto em alguns casos ele pode gerar lesões fatais. Vamos lá. Trajetória por baixo. Eu adoro essa figurinha porque mostra um pouquinho assim, ilustrado, né, o que acontece. O passageiro se desloca para frente, para baixo e para fora do assento em direção ao painel do carro. Os pés se plantados no chão ou no... Peraí, gente, só um minutinho. Que ter um cachorro não é mole.
no pedal do freio com o joelho estendido. Pode torcer à medida que o movimento angular do torso continua, fraturando a articulação do tornozelo. Lembra que o outro eu falei que o meu quadril, minha bacia, ela sobe, né? Isso aqui acontece. Nesse é diferente. Eu ganhei uma porrada tão grande, coloca que eu sou o carro da frente, tá? A picape bateu em mim. Lembra que eu falei que às vezes, na maioria, hoje em dia, essa onda de carro SUV, carro 4x4, quem tem carro que não é SUV ou 4x4 acaba saindo um pouco no prejuízo, porque quando o carro mais alto pega você, automaticamente ele vai fazer meio que isso aqui, ó, como se ele estivesse te dando uma mocazinha. Ele sobe e aperta você. No caso, você é o carro, né? Então, se você tá num carro mais baixo, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai dar uma quicada nisso, que você dá uma quicada, isso aqui acontece. O teu joelho, ele vai pra frente, só que você vai pra baixo, tá? E aí, quem tá dirigindo sempre se ferra mais. Porque ele vai tentar frear, ele vai tentar parar o carro de alguma forma. E aí, ele trava o pé ali no freio. Qualquer coisa que aconteça com o carro, eu posso fraturar essa articulaçãozinha aqui do malelo no tornozelo, né? Aqui é pra vocês verem como se aqui fosse meu pé, né, gente? E aí, olha o que acontece. Quando a gente fala que não só o corpo mexe, os órgãos também mexem, aqui tá um exemplo, ó. Aqui tem um que eu falei pra vocês, ó. Gente, peraí, rapidinho. Sai daí, senão você vai acabar derrubando o computador. Então, olha aqui o que acontece, né? Ó, os órgãos estão aqui, o lugar dele era mais pra cá, e aí ele vem pra frente, bem pra frente, como se, aqui ó, o fígado ele meio que comprime o baço ali, e isso pode gerar uma hemorragia, isso pode rolar o que a gente fala, se fosse um pouco mais para cima, um tipo de tamponamento cardíaco, referente à parte respiratória, você pode sofrer uma insuficiência por conta do que você sobrecarregou, né? Tem uma síndrome que a gente fala, ela é mais comum quando há desmoronamento, mas com impacto muito grande assim, existe a síndrome do esmagamento, porque você foi tão pressionado que você sente uma falta de ar muito grande, como se você ainda estivesse sendo esmagado. E aí olha aqui o que acontece. Lembra que eu falei que tem uma membrana que segura os órgãos, a nossa pleura parietal e pleura visceral? É essa partezinha branquinha aqui, ó. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Essa parte branquinha. Aí aqui, ó, ela tá segurando um órgão, ó. Eu tô contornando ela aqui, tá vendo? Ó, eu contornei ela. E aí o que acontece? Olha aqui no baço o que rola, ó. O baço ele veio pra cá, pra frente, e ele voltou de uma forma muito brusca, né? E aí olha aqui, ó, os vasinhos que seguravam ele, ó, romperam, tá vendo aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Não vou nem soltar, porque se eu soltar vai sair a marcação. E aí rompe, gerando uma hemorragia interna. Então, na grande maioria, isso pode acontecer também. Quando for aula de fratura, a gente vai falar referente à hemorragia interna, hemorragia externa. Quando a gente tem uma hemorragia interna, como que a gente sabe que é uma hemorragia interna? Que muitas pessoas ficam se perguntando como que sabe, e aí vocês vão saber distinguir também. Mais comum, no entanto, é os joelhos estarem dobrados e a força não ser dirigida ao tornozelo. Dessa forma, os joelhos se chocam contra a parede do painel do carro. Deixa eu voltar aqui, só pra gente ver. Aqui, ó, o caso aqui, óbvio, o joelho vai estar dobrado, né? Porque não é possível que ninguém vai bater de carro e vai se encolher. Pelo menos eu dirigindo, eu tenho... Se alguma coisa acontecer, eu já taco logo o pé no freio e já jogo no ponto morto. Porém, o joelho vai estar sempre dobrado pra gente ter o apoio, né? E aí, quando ele fala que... porque senão ele vai acabar mordendo o fio do computador. Quando ele fala que o joelho, se ele tiver dobrado, ele vai bater no painel do carro, ele bate aqui, ó.
aqui, né, ó, o quadril, a bacia de lavar roupa, e aí o joelho dele vai fazer isso aqui, ó, vai vir nesse sentido aqui, ó, e vai bater aqui. No caso aqui, ó, você viu que ele tá sem cinto, né? Se ele tá sem cinto, olha lá o que aconteceu. O corpo dele veio pra cá, ó, o volante vem pra cá, a gente vai pra lá, ele vai bater a cabeça aqui no vidro. Mas aqui o joelho também vai ter lesão. E para quem sabe um pouquinho de anatomia, sabe que no joelho a gente tem uma artéria bem importante. Se ela for rompida ou pinçada, meu irmão, o bagulho fica sério. E aí tem aqui, ó, o joelho tem 2 possíveis pontos de impacto contra o painel do carro, a tíbia e o fêmur. Tíbia e o fêmur, para quem não sabe, é onde a gente fala canela, tá? É a tíbia e o fêmur aqui em cima, na bacia. Se a tíbia atinge o painel e para primeiro, o fêmur permanece em movimento e o sobrepõe. Então aqui assim, ó, coloca que aqui, ó, é a minha canela, tá? Aqui é o meu joelho e aqui é o meu fêmur. Então acontece isso aqui, ó. Eu tô com a perna dobrada, aqui tem um painel do carro. Acontece isso. Quando acontece isso, essa parte aqui, que é a minha canela, eu vou bater primeiro nela, né? No painel do carro. Sendo que aqui continua em movimento. É o que a gente fala efeito gaveta, como se você estivesse abrindo uma gaveta e fechando a gaveta. Acontece isso aqui, ó. Deixa eu pôr no amarelinho que vai ficar melhor. Pra vocês entenderem. Gente, tá anoitecendo, então não sei se eu tô muito clara, me perdoem, tá? Aqui, ó. Aqui é a tíbia, vou colocar um T. E aqui é o nosso quadril. Mesma coisa. Tíbia, quadril. Então, olha ali, ó. A tíbia, quadril, joelho aqui. Então, quando acontece isso, ó, a canela bateu, isso aqui continua. Então, automaticamente, essa parte aqui vai fazer isso aqui. O meu joelho vai deslocar e vai vir pra cá. Além de eu ter essa possível lesão aqui na rótula do joelho, eu vou ter uma possível lesão aqui a nível do quadril. O meu fêmur vai se deslocar do acetábulo do quadril e vai soltar. E aí, se soltar, aqui por trás do joelho tem uma artéria que se chama artéria poplítea, ou para muitos gostam de falar poplítea, mas é poplítea. Essa artéria, como todas as artérias, ela é de um calibre bem grossinho, coloca como se fosse esse canudinho aqui, igual eu dei exemplo da outra vez. E aí você imagina se você tem um rompimento dessa artéria, olha o tanto de fluxo que vai estar passando por aqui, ou se eu tenho um pinçamento. Ah, Bia, o que é um pinçamento de artéria ou de veia? Tá reto assim ou tá assim e eu dobro, igual mangueira de jardim. No Rio vocês falam, não é mangueira não, borracha. Eu tenho assim, se eu dobrar ela para. Então você coloca que o fluxo é para lá, o fluxo é para lá, o fluxo é para lá. De repente, se eu travo ela, o que acontece? O fluxo vai e o fluxo retorna. Porém, se o fluxo é para lá ou para baixo, né, como é o caso do joelho, vai vir aqui, vai descer para ir para os meus pés e vai retornar, alguma parte vai ficar sem sangue, tá? E aí a gente coloca diversos aspectos assim. Então a gente tem que saber distinguir o que houve e o que pode acontecer. Aqui, ó. O resultado pode ser em joelho deslocado, como eu falei que o joelho vai deslocar aqui, e também o fêmur, com ruptura de ligamento, tendões e outras estruturas de suporte. Em ambos os casos, um coágulo pode ser formado no vaso lesionado, resultando em significativa diminuição do fluxo sanguíneo para os tecidos da perna abaixo do joelho. Foi o que eu acabei de falar agora. Se eu travo a ponto de não passar, ou se eu apenas fecho assim, eu pinço, que vai passar um fluxo bem menor, isso pode me gerar diversas outras lesões ou até amputamento do membro.
aqui, ó, quando eu falei que tanto o joelho, né, a parte da rótula vai sair deslocando quanto o fêmur, é isso aqui, ó. Esse aqui, ó, é uma parte bonitinha, né? Tá encaixadinho. Aqui já desencaixou. Em vez dele desencaixar para frente, ele foi para frente e veio para trás. E aí também a gente tem que ter noção do seguinte: existem N casos. Aqui no caso da foto, aconteceria se a pessoa estivesse muito próxima ao painel do carro, que aí no impacto, além de você lesionar tanto na rótula quanto no fêmur, você ainda pode ter uma quebra, né, uma fratura de fêmur mesmo, que é aqui, ó, o que aconteceu aqui. Quando a pessoa está muito próxima, às vezes a pessoa é muito grande ou a pessoa empurra o banco muito para frente sem dar um espaço adequado, e aí isso pode acontecer. Embora a maioria desses pacientes apresente evidência de trauma no joelho, uma marca no painel do carro onde houve o impacto do joelho é um indicador chave de que a energia significativa concentrou-se nas estruturas articulares e adjacentes. Nem sempre a pessoa vai ter um rompimento de joelho, um rompimento de artéria, um coágulo, qualquer coisa do tipo. Às vezes a pancada pode ser forte, mas não acontecer nada. Só que se a gente está averiguando, se a gente está indo fazer um socorro e a gente verifica que no painel do carro houve um amassado, tem uma quebra, alguma coisa do tipo, que indique que houve uma troca de energia, a gente tem que se atentar para o joelho de quem estava naquele local. Quanto o fêmur é o ponto de impacto, a energia é absorvida no eixo do osso, que pode então romper. O movimento contínuo da pelve para frente em direção ao fêmur, que permanece intacto, pode sobrepor a cabeça femoral, resultando em uma luxação posterior da articulação acetabular. Como eu falei, o acetábulo é onde a gente encaixa. Esse ossinho aqui, ó, essa partezinha aqui. Pelve, para quem não sabe, é essa parte aqui, ó. Tá? E aí a pelve vem para frente e desencadeia tudo isso que a gente falou. Impacto traseiro, quando o cara vem lá de trás, olha o que acontece. Durante o impacto de colisão traseira, o veículo alvo à frente é acelerado para frente. Eu não estou esperando que nada bata em mim, aí bate, eu vou ser projetado para frente. Os objetos acoplados ao veículo, incluindo os passageiros, iniciarão o movimento para frente apenas após algo em contato com o chassi começar a transmitir energia de movimento de frente até eles. Chassi é o chassi do carro, né? A gaiola do carro. E aí a gente tem todos os eventos que a gente falou. Esse aqui eu falei, olha, perdão, eu esqueci de tirar aqui o nome nervo trigêmeo. Esse aqui eu dei o exemplo na aula de trauma de cabeça. É o que a gente chama de efeito chicote. É quando a gente não espera por algo, a cabeça vai para frente e a cabeça volta. Nessa questão em si, fazendo rápido, né, e com força, isso pode lesionar alguma vértebra, tá? Ou deixar machucado e vice-versa. Até por isso, existe esse encosto de cabeça. O encosto de cabeça se chama encosto de cabeça, não é para não estar aqui. Que existem pessoas, que eu não sei o que pensam, que removem essa porra desse encosto de cabeça. Mas com que objetivo? Não sei. Não sei. Porque ou pessoas altas que não regulam o encosto de cabeça, igual aqui no caso, ó, ele regulou, tá vendo que tá mais altinho aqui? Então, provavelmente ele era mais alto. Vamos colocar aí 1,80 m. O cara com 1,80 m, se ele entrar no meu carro, ele vai ter que regular, né? Ele tanto como ele vai ter que regular o banco, o vidro, o retrovisor, o espelho, tudo, ele vai ter que regular o encosto de cabeça. O encosto de cabeça não é encosto de cabeça só para você relaxar. É justamente para se acontecer algum acidente, você ter um amparo para a cabeça, para você não fraturar nenhuma vértebra. Além disso, ele tem outras coisas também que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, ele serve para isso. Também serve para
aqui no finalzinho aqui, ó, o encosto de cabeça, nos carros mais antigos, ele era assim. Deixa eu mostrar aqui pra você. Quem tiver carro, se quiser olhar, me fala depois. Ele era compridinho, né, assim. No final, aqui, ó, eu fiz, mas não deu pra ver. Ele era meio assim, ó, como se fosse em forma de seta. E bem na pontinha, ele tinha uma pontinha de nada. Pra que servia aquilo? É o famoso quebra-vidro. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na internet pra vocês entenderem. Pra vocês aqui. Hoje em dia tem até caneta com quebra-vidro, é mole? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma parte do quebra-vidro. Ó, deixa eu sair da aula pra eu poder me ver aqui e mostrar pra vocês. Embaixo assim do encosto, ele era em ponta assim, né, como eu mostrei pra vocês. E embaixo ele tinha uma pontinha. É tipo isso aqui, ó. Cadê? Aqui, tá vendo? Uma pontinha fina, né? Como se fosse uma seta. E aí tem uma pontinha pequenininha ali, tá vendo? Os encostos mais antigos, né, de carros mais antigos, eles tinham isso, que aí era para se algum acidente, aconteceu algum acidente, você ficou preso dentro do carro, ou uma colisão frontal que bate, amassa o teto do carro, ou amassa a parte que abre a porta não abria, você tira o encosto do carro, você vai pegar a ponta, vai bater num ponto e girar para o outro, né? Você vai bater aqui na janela e vai rodar para lá, na diagonal. E aí depois você empurrava o vidro, caía. Se o encosto de cabeça estiver posicionado corretamente, a cabeça se move aproximadamente ao mesmo tempo que o torso, sem correr hiperextensão. Hiperextensão é o que está acontecendo aqui, ó. Ele tá mega assim, tá vendo? Isso não é bom e isso pode lesionar alguma vértebra. Impacto lateral, que é tipo o que eu acabei de falar agora, né? O que bateu aqui, amassou a porta, eu não consigo abrir, eu pego o encosto e coloco, quebro o vidro. Hoje em dia eu não sei como tem sido os encostos de carro de agora, né? Alguns eu já vi que foi feito de plástico, não tem mais o quebra-vidro. Mas carros mais antigos tem e tinha que ter. Hoje em dia eu ainda acho que tinha que existir isso, apesar de ninguém falar isso. Nem na autoescola você viu falando isso. Então vamos lá. Quando o veículo derrapa para fora da pista e colide de um lado em um outro obstáculo na beira da rua, acontece isso aqui, ó. Ó, tem até uma setinha aqui, tá vendo? Que ele foi pra lá, o veículo bateu aqui, ele ou derrapou ou ele encosta em alguma coisa. Aqui, ó, eu não sei se vai dar pra vocês verem direitinho como tá. Tem um carinha aqui, ó, deixa eu pôr o laser aqui que vai ficar melhor. Aqui, tá vendo? Tem uma camisinha vermelha, aqui é uma cabeça, aqui uma mão, tá vendo? O motorista, ele tá assim, ó, ele tá caído em cima do carona. E aqui o carona, ó, tá de calcinha verde e blusinha amarela. Tá vendo? O impacto, o cara bateu de lá pra cá. O corpo foi isso aqui, ó. Eu vim e voltei. Quase a dança da Mariazinha. E aqui, se eu tiver de cinto, ó, eu não me mexo tanto. Eu vou fazer mais isso aqui. Até porque hoje em dia cinto tem aquela trava, né? Se frear muito rápido, o cinto trava. Se te mexerem muito rápido, o cinto trava. Então você não sai do lugar. Se a colisão for em um cruzamento, o veículo alvo é acelerado a partir do impacto na direção oposta à força criada pelo veículo projétil. Se eu bati aqui e era um cruzamento, lembra que eu falei? O carro ele vai para lá e não para cá.
As lesões causadas pelo movimento do veículo são menos graves se o passageiro estiver com o cinto e se mover de acordo com o movimento inicial do veículo. Foi o que eu falei. O 1 aqui sem cinto, o 2 aqui com o cinto. Ó, aqui, ó, sem cinto e não sendo no cruzamento. Eu bati, o carro girou para lá. Tá vendo que eu bati aqui mais para frente do carro? Ele gira para lá. Se eu tivesse batido mais aqui pela porta de trás, ele giraria para cá. E aqui num cruzamento com cinto, o carro bate, ele vindo a toda aqui. Esse carro aqui, ele vai girar para cá, mas você pode ver que ele não gira tanto. Olha a força aqui, esse amarelinho. E aí vamos nos tipos de lesões voltados à lateral, quando a colisão é lateral. Cintos, regiões do corpo que podem sofrer traumas em caso de colisão lateral. Clavícula. A Fran não tá aqui. Ô Fran, vem cá. Como que seus alunos falam? Como? Fala aqui pertinho que é do microfone para eles ouvirem bem. Clavícula. Ai, olha, gente, corrigir prova é uma negação, tá? Clavícula com L. L pra você, não é nem L, é L. Clavícula, não é cravícula, não. E nem cravícula, é clavícula. Clavícula, pra quem não sabe, é este ossinho aqui, o famoso ossinho da saboneteira. Pra quem é velho aí vai saber o ossinho da saboneteira. Quem é magrinho, que tira a fotinha no espelho, aí quando faz assim, dá aquela chupadinha no pescoço, aqui é a clavícula, tá? E aí, quando o impacto ele é frontal, eu bato aqui, ó, pá, bati aqui, eu vou fazer isso aqui e vou voltar. Quando eu voltar, eu posso bater o meu ombro na parte do carro. E aí eu posso fraturar a clavícula, quanto também o ombro. O peito. Lembra, vou voltar aqui, ó. Tá vendo aqui que a porta tá bem amassada? A porta pode chegar até aqui na pessoa. Se a porta chegar muito próxima à pessoa, a compressão da parede torácica para dentro pode causar fratura nas costelas, arcos costais ou contusão pulmonar. Lesão por compressão dos órgãos sobre a caixa torácica, também como traumas por hiperpressão. Eu também posso ter fratura dos arcos costais. A porta do carro era aqui, a porta do carro me comprimiu aqui. Se ela me comprimiu, o cinto também travou. Na grande maioria eu vou ter uma hiperpressão dentro de mim, porque coloca igual eu falei, cabe isso, de repente eu aperto isso, mas tá cheio, vai dar merda, tá? E aí eu posso ter diversos tipos de lesões por hiperpressão. Eu posso ter fratura de arcos costais, eu posso ter tamponamento cardíaco, diversas coisas, insuficiência respiratória, tudo isso. Abdômen e pelve. Abdômen, cada um escreve de uma forma, né? Então, mas tiver em dúvida, joga no Google, procura no dicionário. Hoje em dia nem sabe o que é dicionário mais, né? Ninguém nem sabe o que é dicionário. As crianças hoje em dia não devem nem aprender o que é dicionário. A intrusão, lembra o que é intrusão? Ir para dentro. Compacta e fratura a pelve e empurra a cabeça do fêmur através do acetábulo. Aqui, ó, amarelinho, deixa eu pintar aqui de amarelinho. Cabeça do fêmur, acetábulo seria aqui. E aí, com o impacto que eu recebo aqui na minha lateral, isso faz com que a cabeça do meu fêmur ele saia daqui e ele venha pra cá, ou que ele saia daqui e venha pra cá, ou pra cá, ou pra cá. Os passageiros ao lado do motorista ficam vulneráveis às lesões de baço, pois o baço está do lado esquerdo do corpo.
ao passo que eles no lado do passageiro são mais sujeitos a lesões de fígado, baço, ok? Motorista, fígado, passageiro, baço, por conta da lesão, está próximo ao órgão. Pescoço, o tórax pode se deslocar debaixo da cabeça em colisões laterais, assim como em impactos traseiros. Esse movimento pode fraturar as vértebras ou, mais provavelmente, produzir deslocamento de articulações e possível luxação, bem como lesão na medula espinhal. Foi aquilo que eu falei, que a cabeça vem em volta ou no frontal, lateral. Eu tô olhando aqui, ó, na maioria quem tá no lado que bate, a pessoa consegue olhar que vai bater e aí a pessoa faz isso. Quando a pessoa faz isso, a gente pode ter uma lesão. Primeiro que eu virei para me proteger e a pancada veio. Então isso aqui faz com força. A cabeça, que a gente já vem falando disso há muito tempo, mas a gente também vai entrar na parte da vértebra, pode bater no esquadro da porta, que é na parte da porta mesmo que abre, né? Que a gente fala da gaiola. Impactos com objetos próximos produzem mais lesões do que impactos com objetos mais distantes. Isso aí é óbvio que a gente já sabe, né? Bati o cabeção aqui com força do que eu bater a cabeça aqui, muito mais perigoso bater a cabeça aqui perto de mim. E aí quando acontece esse movimento aqui que eu falei, ó, referente que eu virei aqui, a minha cabeça, a cabeça daqui para cima gira para cá, porém a pancada vem daqui. Quando a pancada vem daqui, ela vai atingir aqui, ó, a energia vai estar aqui na minha coluna. Então a cabeça girou para lá e aqui na minha vértebra ela gira para cá. É como se a cabeça girasse para lá e a vértebra para cá. É inverso. Eu giro para lá, a vértebra gira para cá. Porque lembra o que eu falei do carro? A pressão ela é inversa, pegando pelo lado mais forte. Então, se o carro tá aqui, eu giro mais para cá, na vértebra, e a cabeça gira para lá. E aí eu posso ter ruptura de diversas coisas, como pensamento de diversos nervos. Impacto angular, que é quando a gente basicamente bate em algo parado, algo estático, vai bater e possivelmente o carro que vai andar. E se você tiver sem cinto, é clássico acontecer isso aqui, ó. O rapazinho tá aqui no motorista, aí o carro tá girando, tá vendo? Tá girando e ele vai junto. Isso aqui é clássico para o pessoal entender, e quem tem banco de couro no carro. Mesmo você sendo motorista, você fez a curva, você tá de cinto, rapaz, o banco te escorrega de uma tal maneira que parece que você tá sentado em cima de um quiabo. Então, quando eu bato em algo estático, algo parado, eu bati, mas o carro ele vai girar. Nisso que ele vai girar, eu vou girar dentro dele da mesma maneira, se eu tiver sem cinto. Ocorre quando a quina de um carro bate contra um objeto imóvel. Colisões com impacto angular causam lesões que são um misto daquelas vistas em impacto frontal e colisão lateral. O passageiro continua a se mover para frente e em seguida é atingido pela lateral do veículo conforme o veículo gira em torno de um ponto de impacto. Por que um misto das duas? Primeiro, que eu bati de frente, e segundo, que eu vou girando e o carro vai girando junto. Então eu tenho um misto desses dois tipos de lesões e tipos de colisões. Com vários passageiros, o passageiro mais próximo do ponto de impacto irá provavelmente sofrer os ferimentos mais graves. Como a gente já sabe, ou como quem já sofreu acidente sabe, o carona é sempre o mais prejudicado. Nesse caso aqui, quem fez isso aqui devia ser puto com isso e colocou o motorista. Mas o motorista, ele sempre se previne, ele sempre tem o lapso mais rápido e ele consegue tentar reverter o que vai acontecer. Porém, ele tira mais a parte dele do que o outro, não é de propósito, né? Mas o carona sempre se ferra mais. E aí eu vou ler aqui no celular, porque tá queimadinho ali. Cadê?
Colisão angular. A moto atinge... isso aqui é de moto. Moto muda completamente por diversos fatores. A moto atinge um objeto em um ângulo. A moto então cairá sobre o piloto ou irá fazer com que o piloto seja esmagado entre a moto e o objeto atingido. É o mais comum que a gente vê, né? Um acidente quando ele bate e cai igual um bonequinho no chão. Lesões nos membros superiores ou inferiores podem ocorrer, resultando em fraturas e lesões extensas nas partes moles. Lesões também podem ocorrer nos órgãos da cavidade abdominal como resultado da troca de energia. Nesse caso, a gente costuma ter mais machucado, fratura nos membros inferiores, justamente porque a pessoa ela bateu e cai. Parte abdominal, eu não diria. Agora, relacionado à pelve, costuma ter muito, porque o motociclista está aqui segurando o guidão, quando ele bate, qualquer batida que ele tiver, a não ser frontal, ele vai ser projetado para frente e para cima. Então, o corpo dele vai subir, ele vai bater a pelve no guidão e vai cair de lado. Colisão frontal. A colisão frontal é quando o objeto sólido interrompe o movimento para a frente da moto. O motociclista pode sofrer ferimentos na cabeça, tórax, abdômen ou pelve, dependendo de qual parte anatômica atingiu o guidão. Foi o que eu acabei de falar agora também, mas na colisão angular acontece o mesmo. Só que nesse do frontal, como algo está na frente dele, ele bateu, ele vai ser projetado para cima, automaticamente, dependendo da velocidade, ele vai bater a cabeça em algum lugar. Por isso a importância de usar capacete. Impacto de ejeção. O piloto fica suscetível a ser ejetado. O motociclista vai continuar voando até que a cabeça, braço, tórax, abdômen ou pernas se choquem com outro objeto. Lesões vão ocorrer no ponto de impacto e vão ser irradiadas para o resto do corpo uma vez que a energia for absorvida. Eu falei que muda tudo, referente que numa colisão de motocicleta eu posso ter todos os tipos em uma só. Desde a primeira que eu falei tudo que foi na frontal e na de ejeção, a mesma coisa. Então, até porque de motocicleta, você fica bem vulnerável a tudo. Você não tem uma proteção tão grande quanto você está no carro. O carro ele é uma gaiola. Tudo bem que você continua se machucando, tem N objetos dentro do carro que podem voar em você, pode bater. Só que a moto você está mais suscetível a ter ferimentos. E na moto, na grande maioria, são sempre mais graves do que você estando na gaiolinha do carro. Galera que anda de moto, por favor, use capacete do tamanho da cabeça de vocês. E aí a gente começa com os atropelamentos. Em relação ao atropelamento, eu fiz uma forma bem básica para vocês entenderem, só que eu quero que vocês entendam que é bem além disso. Como eu falei que hoje em dia está nessa moda de carro SUV, o carro SUV, o 4x4, ele é bem maior, a suspensão é bem mais branda, um carro popular já é bem menor, aí você tem que colocar o atropelamento, sendo uma pessoa de estatura comum, sendo uma pessoa de uma estatura de 1,80, que já é uma estatura alta, sendo uma criança, sendo uma gestante, isso tudo muda a forma como você vai abordar, como você vai socorrer e quais os tipos de feridas que você vai ter, né, em relação a fraturas, traumas ou lesões. Mas só para vocês entenderem, eu fiz uma forminha bem básica de pegar o raciocínio aqui. Os atropelamentos com automóveis têm 3 fases distintas, cada um com seu próprio padrão de lesão, conforme segue. Na letrinha A aqui, ó, no primeiro exemplo que a gente tem, esse aqui, o que acontece? O impacto inicial é nas pernas e às vezes no quadril. Por que às vezes no quadril? Como eu falei, depende da estatura, depende do porte do carro, é SUV, é 4x4, é um Jeep, é um Fusquinha, depende. Se for um Fusquinha vai bater na canela, não vai nem ser no coisa, tá? E aí a gente pega diversas formas, foi frontal, foi lateral, como que foi o impacto, tá, beleza? E aí, sendo uma pessoa de estatura normal, no caso aí a gente vê que é uma criança, porque ninguém é tão pequeno a ponto de parar no capô de um carro, a não ser que seja um 4x4, uma Hilux, uma Ranger, mas no caso não é. A gente vê que é um carro popular,
Possivelmente este bonequinho é uma criança, e aí também muda, porque criança vai pegar sempre mais abaixo, mas sendo num adulto, frontal como tá aí, pegaria da coxa até o quadril, tá? Aí o segundo passo, o tronco rola sobre o capô do veículo, a pessoa automaticamente, é como se tivesse levado uma rasteira, né? Bate aqui, você vai para frente, porque tirou o teu apoio do chão, você cai para frente, você cai sobre o capô do carro. E o 3, a vítima cai para fora do veículo no chão, geralmente de cabeça, com possibilidade de trauma de coluna cervical. E aí o que rola? A pessoa cai para trás, ela vai deslizar no capô do carro, igual cena de novela, e vai cair para trás. Dependendo da velocidade, isso aqui vai acontecer. Você vê que o pescoço da pessoa aqui não existe, porque a pessoa fez isso aqui, ó. Quando ela vai cair para trás, dependendo da velocidade, foi tão grande que isso aqui acontece. Quando ela cai aqui, ó, ela bate exatamente isso daqui, aonde eu falei na aula de trauma de cabeça, que sai a maior parte dos nossos nervos, as nossas vértebras, a coluna. As principais coisas estão aqui, entre a C1 e a C7. Então, é bem complicado, tá? Mas isso tudo modifica, se é homem, mulher, como eu disse também, homem costuma ser mais alto que a mulher. Se é grávida, né, gestante, criança. Mas se vocês tiverem dúvida, me perguntam. E aí eu coloquei 2 coisinhas básicas pra gente ficar atento, tá? Tanto quando eu falei do encosto de cabeça, que não chama esse nome à toa. Existem também os acidentes adversos por parte de falta de conhecimento ou por desrespeito à lei. Todo mundo sabe que a gente tem que usar cinto de segurança, a galera não usa. Quando não utilizamos cinto de segurança ou colocamos de forma errada, estamos infringindo uma lei. Além de estar nos colocando em risco, colocamos a vida de outras pessoas. Na grande maioria, pessoas morrem pelo erro e irresponsabilidade de outros. No caso de não utilizar o cinto e posicioná-lo adequadamente, podemos gerar diversas lesões, dentre elas decepamento e hemorragia interna. O que eu quero dizer em posicionar adequadamente o cinto corretamente? Posicionar adequadamente corretamente. Tira isso. O que eu quero dizer com posicionar adequadamente o cinto? Primeiro, isso daqui é uma forma clássica que a gente vê. Você vai lá na churrascaria, mete lá aquele rodíziozão gostosão, ou pra galera que não é muito fã de carne aí, que gosta mais de um sushizinho, você mete lá um rodíziozinho no cone, pá, 80 conto, come pra cacete. Você vai linda, você volta um bagaço com as calças abertas. O cinto, quando vai fechar aqui, né, a posição correta do cinto, fazendo um L, o cinto aqui te machuca no quadril. O que você faz? Malandro, safo, né? Você abre a calça pra barriguinha, a pancinha ficar à vontade, cheio de sushizinho de carninha ali, e você sobe o cinto. Aí você coloca o cinto bem aqui, um pouco abaixo do peito, né? Aqui na parte do abdômen. Se acontece algum acidente, olha o que você pode estar correndo. Você vai, o cinto era para estar aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu falei. A posição do cinto era para estar aqui. Essa era a posição do cinto. Aí a pancinha aqui ficou imensa, né? Ficou desse tamanho, a pessoa pôs para fora, parece até uma hérnia umbilical. A pessoa deixou a pança para fora, colocou o cinto para cima. Se eu tenho uma freada brusca, algo muito forte, aqui embaixo eu não tenho órgãos aonde o cinto pega. Eu tenho o final do meu intestino, é mais a bexiga aqui, não é nada que me comprometa tão forte. Agora aqui em cima, cara, eu tenho intestino, tenho um estômago, tenho um baço, tenho uns rins, tem tudo. E aí o que você vai fazer? Você pode ter uma hemorragia interna, porque você comprimiu tudo, você apertou tudo, você cortou. Para quem nunca viu, esse cinto aqui, ele é altamente, eu não sei nem explicar, me foge até a palavra correta. Ele corta muito, né? Ele é muito invasivo quando ele machuca de cortar. Se ele tá no lugar errado, ele corta muito forte, ele corta igual um cerol.
E aí quando eu falo que decepamento, você fala, porra, mas o cinto vai arrancar. Vai! Tá vendo esse... Eu peguei uma foto aqui, ó, nem fiz o merchan do carro porque eu não ganhei nada com isso. Tem isso aqui do carro, ó. Todo carro tem. Todo carro. Acredito eu que até o Fusquinha deva ter isso aqui. Isso aqui também não tá ali de enfeite. Ah, eu entrei no carro, eu arrumei a posição do meu banco e vou colocar o cinto. O carro não é meu, sei lá de quem que é o carro. Peguei o carro da minha mulher emprestado, peguei o carro do meu pai, peguei o carro de um amigo porque ele tava bêbado. Óbvio, eu tenho que ajustar o banco de acordo com o pedal. Eu tenho que ajustar o retrovisor para minha altura, para a altura do meu banco. Eu tenho que ajustar o vidro para mim, tudo. Eu tenho que ajustar o carro inteiro para mim. O que as pessoas mais esquecem é de ajustar este único botãozinho aqui, ó. É um botãozinho, como se fosse uma alavanquinha. Você aperta ali, aperta aqui assim e desce ou sobe. Normalmente ele tem 3 alturas. Para a pessoa que é mais alta, coloca no alto. A pessoa que está mais ou menos aqui, a pessoa que é mais baixinha, para baixo. Por que que isso funciona, Bia? Mas eu tenho que colocar? Tem, igual aqui. Olha aonde esse banco tá e olha onde isso aqui tá. Provavelmente a pessoa que dirige esse carro, passei sem querer. Provavelmente a pessoa que dirige esse carro aqui, ela é alta. Por que que ela é alta? O banco tá lá atrás. Ou ela é alta, ela tem as pernas compridas. E aí o que que acontece? Se o cinto estiver aqui, o cinto vai estar pegando aqui na pessoa, aqui no peito. O lugar do cinto é exatamente que o cinto tem que pegar no nosso ombro para passar aqui e fechar aqui. Essa é a posição correta do cinto. Sabe quando você vai no banco de trás? O banco de trás normalmente não tem esse ajuste. E aí o cinto fica te pegando aqui e aquilo machuca. Aí você dá onde dizer ninguém assim, levanta a gola da camisa assim para não te machucar, ou você pega uma toalhinha e coloca. Alguns carros até tem um protetor de pescoço de cinto, já viu? Que é tipo uma capinha que você põe no cinto e aí você deixa aqui para não ficar roçando aqui em você. Isso também existe para você não perder a cabeça num acidente. Mas se você não ajustar esse botãozinho, colocar o cinto pegando no teu ombro para ele passar pro lugar errado, pro lugar certo, num acidente, numa freada brusca que isso aqui aconteça, meu irmão, o cinto pega aqui, ó, porque o cinto vai travar, o cinto não trava, que a gente falou, o cinto vai travar, tua cabeça vai, isso aqui passa aqui igual um cerol. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que entender, a gente tem que conhecer, a gente tem que bisbilhotar, apertar pra saber, tá? Não é balela, não é sacanagem, não é nada, a gente tem que conhecer. Então eu vou deixar aqui hoje essa aulinha extra aí, que eu vi que vocês estavam com dúvida. Eu espero ter ajudado vocês aí referente às dúvidas que tinham. Se tiverem mais dúvidas, chama lá, me fala que eu gravo outra aula, eu faço outra coisa. Eu ainda tô devendo falar sobre 2 coisas para vocês, que é referente ao método START e referente à parte de instrução, que algumas pessoas vieram me perguntar como que faz para ministrar, né, cursos na parte de instrução e tal. Então eu vou estar fazendo vídeo amanhã, porque hoje já anoiteceu, já tá bem escuro. E aí eu vou subir esse vídeo para vocês, aviso. E aí vocês me dão um feedback, mas podem ficar tranquilo que tudo que eu vou falando, vocês vão me dando feedback, eu vou e refaço, tá? Eu faço um vídeo novo pra vocês. Gente, é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado.